Glória a Deus, vocês podem aplaudir ao Senhor Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir mais forte em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos, Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome, Pai. Você pode começar a adorar o Senhor em nome de Jesus. Você pode falar palavras de adoração ao Senhor. Você é bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Não tem por que fazer uma conferência de avivamento se o Espírito Santo do Senhor não for o principal em nossa casa. Não tem como fazer uma conferência e falar sobre avivamento se o Espírito Santo de Deus não for o principal convidado essa noite. Meus amigos, tenho certeza que Deus está aqui. Tenho certeza que Jesus, Ele já preparou algo para nossos corações essa noite. Tenho certeza que Jesus, Ele está aqui. E nessa noite, eu vou falar sobre algo poderoso. Sobre a importância do avivamento para a igreja brasileira. Essa noite eu não prego somente para a igreja da fé. Essa noite eu prego para a igreja brasileira, para a igreja do Brasil que está reunida aqui. Em nome de Jesus, eu quero que você fique à vontade. Em nome de Jesus, eu quero que você flua de Deus essa noite. Eu quero que flua do Espírito Santo de Deus sobre essa vida essa noite. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer lá no Gênesis que a terra só foi inundada quando as grandes fontes se romperam. Aleluia, Jesus. E aqui eu tenho certeza que um grande avivamento começará quando as fontes de Deus, como está escrito, rios de água viva fluirão do interior daqueles que creiam no Senhor Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus, eu tenho certeza que a igreja brasileira vai ser tocada, que a igreja da fé, a igreja que se reúne no Tropical, vai ser tocada por Deus nessa noite, sabe? Em nome de Jesus, eu oro para que se levante aqui José de Arimateia, que via o corpo quebrado, que via o corpo desfigurado de Jesus na cruz, que via o corpo espedaçado, mas foi lá e investiu no corpo. Eu oro para que em nome de Jesus, você veja a igreja brasileira hoje, e você tenha coragem de investir no corpo de Cristo. Eu oro para que em nome de Jesus, você tenha coragem de investir no corpo de Jesus, que é a igreja. E você só pode investir no corpo de Jesus a partir da oração, a partir de súplica, jejum. E a igreja brasileira, ela precisa e necessita de um grande avivamento. Nós necessitamos de um grande despertamento de Deus. Nós necessitamos da glória e da majestade de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Porque há uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Há uma diferença entre a onipresença do Senhor e a presença manifesta de Deus. E nós vamos descobrir isso. Eu queria que em nome de Jesus você ficasse à vontade e deixasse fluir, porque uma coisa eu te garanto: Deus está aqui. Deus está aqui. E importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. E importa que nós deixamos fluir da bondade de Deus. E importa que nessa noite a glória do Senhor, o peso da glória de Deus invada o nosso coração, até que nada mais importe, até que a glória do Senhor habite na igreja brasileira. Oh, aleluia! Sim, Jesus.
Tu és digno, Deus. Oh, Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Oh, Pai. Oh, Deus, Tu és digno, Jesus. E o único digno de louvor e adoração é o Senhor. Jesus, você pode fechar os seus olhos. Pode levantar a sua própria adoração e canção ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Tu és digno, Pai. E a igreja do Brasil te adora. Oh, aleluia. Ei. Jesus, nós te glorificamos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 14, em nome de Jesus. Nós te glorificamos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Quem amém, diz achou. Amém. Está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vens que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Jesus. Eu quero não trabalhar em cima desse texto, mas no final eu quero aplicar esse texto em nossas vidas. Amigos, nós estamos numa conferência falando sobre avivamento. Nós estamos em uma conferência ministrando sobre avivamento. São hoje, amanhã e domingo, 3 dias de ministrações. E o meu papel nessa noite é te provocar. O meu papel nessa noite é provocar o teu coração. Meu papel nessa noite é provocar o teu espírito a saber que ainda há mais de Deus, a saber que aquilo que tu conhece, aquilo que tu provou não é o bastante, a saber que aquilo que tu conhece, aquilo que tu viu e tu provou da parte do Senhor ainda não é o bastante. Você ainda não topou, você ainda não chegou no fundo, você ainda não provou, ainda existe mais da bondade, ainda existe mais da presença manifesta de Deus, que eu e você ainda não provamos, e que a igreja brasileira ainda não provou. E nós que somos a igreja do Brasil, a igreja do Senhor Jesus, a parte do corpo de Cristo que se reúne no Brasil, a parte do corpo de Cristo que se reúne no Maranhão, a parte do corpo de Cristo que se reúne em São Luís, a parte do corpo de Cristo que se reúne em Ribamar, na verdade, a parte do corpo de Cristo que se reúne especificamente no Tropical. Nós precisamos ainda mais de Deus, nós ainda dependemos ainda mais de Deus. E para falar sobre avivamento, o avivamento que nós conhecemos, que nós estudamos, que nós buscamos, que nós entendemos, que nós ainda temos ainda no passado algumas histórias de grandes homens de Deus falando e ministrando e nos contando aquilo que nós podemos ler e ouvir sobre avivamento. O que eu paro para pensar é que o padrão não mudou. O padrão para o avivamento e para a busca genuína de Deus e do seu pleno avivamento, ele não mudou. A igreja precisa aprender que o padrão para buscar o avivamento não mudou. O padrão para buscar o genuíno e verdadeiro avivamento
não mudou nada, ainda continua sendo o mesmo, ainda continua sendo o mesmo. Nós ainda precisamos buscar os mesmos padrões de avivamento, buscar os mesmos padrões de avivamento, os mesmos padrões de avivamento. E para falar de avivamento, não tem como nós não passarmos pelo profeta Joel, que profetizou que o Espírito de Deus seria derramado. Sabe, eu quero te levar ao teu pensamento a voltar atrás nessa história. O profeta Joel, naquele tempo, a nação estava passando por um momento de crise. A nação de Israel estava passando por um momento de crise. E aquilo que não escapou do gafanhoto, veio as outras pestes e comeram. Aquilo que escapou do gafanhoto, veio as outras pragas e devoraram. A nação de Israel estava passando por um momento de declínio. A nação de Israel estava passando por um momento de tribulação. E o profeta Joel começa a proclamar e a convocar o povo, e começa a profetizar para o povo. E ele começa a dizer, e ele começa a nos lembrar que o padrão não mudou, que o padrão para o verdadeiro e genuíno avivamento não mudou nada. Joel começa a profetizar, Joel começa a dizer: vem. Joel começa a dizer que tragam os anciãos, que tragam os jovens, ajuntem-se os sacerdotes, façam uma congregação solene, ajuntem-se todos, porque o padrão ainda não mudou. O padrão ainda não mudou para se buscar o verdadeiro e genuíno avivamento. E Joel vai dizer lá no versículo 12: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. E ele vai dizer mais ainda: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam, saia um noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, digam: poupa a teu povo, ó Senhor. Joel, ele começa a dizer, ele começa a ensinar que o padrão para se buscar o genuíno avivamento, para se buscar a presença do Senhor, para se buscar a face do Senhor, não mudou. Ainda precisava de jejum. E eu quero dizer para vocês que esse padrão aqui de Joel no capítulo 2, até hoje está para nós, está para a igreja. O padrão não mudou. Ainda precisamos jejuar, ainda precisamos orar, ainda precisamos chorar, ainda precisamos proclamar uma assembleia solene, ainda precisamos congregar os anciões, que significa os líderes, ainda precisamos chamar os adolescentes, porque os adolescentes também podem ser cheios do Espírito Santo. Os adolescentes também ainda podem ser cheios do Espírito Santo. Eles também ainda podem ser cheios do Espírito Santo, porque Joel vai dizer: tragam as crianças, as que mamam, os menores até os maiores, tragam eles, tragam os anciões, e os anciões aqui eram os líderes. E ele diz: tocai primeiro a buzina em Sião, porque primeiro tem que começar dentro de Sião. Se o avivamento não começar dentro da igreja, não vai começar nos prostíbulos, não vai começar nos bares. Se não começar dentro da igreja, se não começar, ou pelo menos na praça, mas aonde a igreja se reúne, não vai começar fora dele. A igreja tem que buscar o avivamento. A igreja precisa, a igreja necessita. Sabe, o padrão ainda não mudou. Ainda precisamos jejuar como o povo fez no passado. Ainda precisamos orar como o povo fez no passado.
e aos pastores do Brasil, e nós que somos pastores, e aos sacerdotes, os ministros do Senhor, que eram responsáveis por fazer sacrifício, que eram responsáveis por ensinar o povo. Eles não estavam mais só responsáveis por fazer sacrifício e ensinar o povo, eles estavam sendo convocados agora a chorarem, a lamentarem, a pedirem a misericórdia do Senhor. E a oração deles era essa: poupa, ó Senhor, o teu povo. Poupa, ó Senhor, o teu povo. Sabe, a nação brasileira, a igreja do Brasil, uma parte do corpo eu posso perceber que está sadia, mas outra parte do corpo não está. Eu estava orando e logo percebi que eu iria ministrar sobre a igreja, sobre a importância do avivamento para a igreja. E sabe, o Senhor me fez algo maravilhoso. Jeremias vai dizer que o profeta que tem sonho, conte-o como sonho, mas aquele que está a minha palavra, que fale a minha palavra. Mas nesses dias eu tive um sonho, e julguem a igreja se pode ser espiritual ou não. Eu estava a ministrar e parecia em um grande congresso como esse, e tinha bastante gente, e parece que fosse como em um estádio de futebol americano, onde tem aquelas arquibancadas de madeira, e muita gente estava congregada, muita gente mesmo. E estava eu e todos os pastores em cima do púlpito, e nós estávamos orando, e eles estavam me ajudando a pregar o evangelho. Mas sabe, quando eu levantei a cabeça, eu olhei para a igreja, e quando eu comecei a ler as Santas Escrituras, a palavra de Deus, eu olhei e o povo estava todos de costas. A igreja estava de costas para a palavra, e o Senhor me fez entender que uma parte da igreja está buscando a palavra do Senhor, mas a outra parte da igreja estava de costa para o verdadeiro evangelho. E isso não é muito longe de nós percebermos. Isso não é muito longe de nós percebermos sobre o cenário do Brasil. Isso não é muito longe de nós percebermos do que a igreja brasileira está atravessando. Uma parte do corpo está sadia, mas a outra parte do corpo está precisando ser curada. E é por isso que eu creio que em nome de Jesus, nessa noite, levantarão hoje aquelas pessoas que serão como José de Arimateia, que via o corpo de Cristo, que é a igreja, desfigurada, deslacerada, que via o corpo de Cristo, que é a igreja, espancada, cuspida, que via o corpo de Cristo, que foi maltratado, e mesmo assim ele sai do seu lugar, e vai lá e intercede, diz: me dá o corpo dele, porque ainda é muito valioso, porque eu sei que existe uma profecia que diz que o teu servo não provará a corrupção, Jesus, porque assim estava escrito sobre o corpo de Jesus. Ainda aqui vai se levantar aqueles que creem e que acreditam que a igreja brasileira ainda assim pode provar um grande avivamento, que a igreja brasileira ainda assim pode provar um grande mover de Deus. E eu quero te falar, meu amigo, que há uma diferença entre a onipresença de Deus, porque Deus está em todo lugar, e a presença manifesta de Deus. Homens de Deus do passado definiram, tem muitas definições sobre o que é avivamento, mas alguma das definições que eu mais amo é que avivamento é quando a face do Senhor está voltada para um determinado lugar. E quando a face do Senhor está voltada para um determinado lugar, para uma determinada região, o favor de Deus começa a pairar sobre aquele local. A glória do Senhor começa a ser manifesta naquele local. Sabe, o avivamento não ficou para trás, o avivamento não ficou para os homens do passado, o avivamento não ficou para os homens que eram maiores, não, o avivamento ficou para a igreja, o avivamento está para nós. A Argentina, nosso país vizinho, já viveu um grande avivamento. Nós precisamos voltar, a igreja brasileira, para um grande avivamento. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter esse mesmo padrão a qual Joel nos ensinou, voltando ao seu Senhor, com jejum, com súplica, nos arrependendo de nossos pecados. Um dos padrões do avivamento é aquilo que João Batista vem dizer,
João Batista vem clamar, e ele vem falar no deserto, e ele vai dizer para os líderes religiosos daquele lugar, ele vai falar: produze vocês, pois, frutos dignos de arrependimento. Um dos sinais que o avivamento traz é as pessoas se converterem em massa, é as mudanças, é a vida das pessoas serem transformadas. O que quero dizer é que o avivamento nem sempre é dons, o avivamento nem sempre é manifestação de cura, de milagre, mas nós cremos que isso pode acontecer no meio de nós. Mas nós sabemos que o avivamento ele traz mudança, e eu tenho certeza, porque há palavras de Deus sobre grandes homens de Deus que já ministraram, já profetizaram sobre essa nação. A nação brasileira, ela carrega algo de especial, algo de diferente, e o povo brasileiro, a igreja brasileira precisa acordar para isso. Nós precisamos acordar para isso. Eu lembro de Jonas. Jonas recebeu uma palavra do Senhor, e o que Jonas fez? Ele foi em direção ao contrário daquilo que Deus tinha falado para ele. A história vai dizer que Jonas compra uma passagem para ir para outro lugar, diferente da qual Deus tinha ordenado ele ir, e a pregar o arrependimento, e a pregar ali que o juízo viria sobre Nínive. E aí Jonas entra dentro do barco, entra dentro do navio, e de repente uma tempestade começa a assolar aquele barco, e de repente o vento forte começa a soprar naquele barco, e a Bíblia vai dizer que todos os tripulantes, os marinheiros, começaram a clamar ao seu Deus. E Jonas, quando viu isso, foi e se deitou no porão. E alguém foi lá onde Jonas e perguntou: o que está acontecendo? Você sabe por que está acontecendo isso? Jonas sabia muito bem. Eles lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então eles descobriram, e eles sabiam que aquela tribulação não era normal. Deixa eu te falar, o Brasil há tempos vem passando por momentos de tribulação. Nós somos a nação a qual se diz mais pentecostal que existe no mundo. Eu não posso conhecer uma nação que é mais pentecostal do que a nossa, mas nós estamos atravessando momentos difíceis. Nossos líderes, nós estamos atravessando momentos difíceis. O que nós vemos sobre a igreja brasileira, na maioria das vezes, é coisas horrorosas. Mas é como disse, uma parte está sadia e outra parte está doente. Mas em nome de Jesus, eu tenho certeza que nossos joelhos tocarão o chão a partir desse dia, e nós iremos orar pelo Brasil, nós iremos orar pela nação brasileira, e eu tenho certeza que a glória do Senhor pode se manifestar aqui, e vai se manifestar aqui em nome de Jesus. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos a palavra do Senhor, nós temos a bondade do Senhor, sabe? O texto que li é maravilhoso. O texto que li, a qual Jesus está falando para os seus discípulos, os seus últimos conselhos, essas últimas palavras. Jesus, ele começa a falar para os seus discípulos, e eu acredito que os discípulos começam a se entristecer bastante. Vocês estão ouvindo bem? Agora melhorou? Bem, estava um pouquinho afastado. Os discípulos estavam um pouco tristes, porque eles começaram a ouvir que o Senhor deles, que o mestre dele estava partindo. Jesus começa a dizer e começa a dar algumas direções para eles. Jesus faz uma promessa. Isso aqui que nós acabamos de ler é uma promessa. O que nós acabamos de ler, o versículo que nós acabamos de ler é uma promessa. O versículo que nós acabamos de ler, que ele virá a nós e se manifestará a nós, é uma promessa. Se nós amarmos, se nós tão somente obedecer. Um dos padrões também do avivamento que nós lemos aqui em Joel é jejum, oração, pranto, lágrimas, e eu digo mais, obediência. Se nós obedecermos ao Senhor, como está escrito, Ele virá a nós e se manifestará a nós. Ele virá a nós e se manifestará a nós. Ele virá à sua igreja e se manifestará à igreja. Mas o que ele estava falando aqui aos seus discípulos não é para o corpo em geral da igreja. O que Jesus está falando aqui, ele está falando para o individual de cada discípulo. Jesus estava falando para cada um dos seus discípulos: se vocês me amarem,
e guardarem os meus mandamentos, eu vou vir me manifestar a você. Jesus não estava falando para o grupo, Jesus estava falando para o grupo, mas eu entendo que essa palavra é individual. Se nós amarmos a Jesus, se nós obedecermos seus mandamentos, na individualidade, no nosso quarto, no nosso secreto, na nossa vida, na nossa história, Ele vai vir e vai se manifestar a nós, e a presença de Deus vai ser notória em nossas vidas. A presença de Deus vai ser notória em nossas vidas. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas existe um evangelho da presença. Existe um evangelho da presença de Deus, onde a história conta que grandes homens de Deus, depois de períodos de oração, períodos de súplica, períodos de jejuns, quando eles saíam de suas casas e iam para os seus trabalhos, quando eles entravam nos seus carros, quando eles entravam em um lugar onde estavam algumas pessoas reunidas, as pessoas sabiam que existia alguma coisa de errado com elas, elas não sabiam o que era. As pessoas sabiam que existia algo ali e faziam com que as pessoas chorassem, e faziam com que a presença de algo que elas não sabiam explicar chegavam junto com aquela pessoa. Existe um evangelho da presença, onde nós que carregamos a presença de Deus, quando entramos em alguns lugares, podemos impactar esses lugares. Onde nós, com a nossa presença, o simples fato de estar presente em um lugar, pode trazer a presença de Deus. Eu já estive em reunião de oração, em que eu estava reunido com os meus irmãos, orando, e aquele lugar estava simples, estava com o teto de bronze, e nada fluía. Mas quando chegava, mais uma vez chegou uma pessoa cheia do Espírito Santo, e nós sentimos a glória de Deus, e nós sentimos quando ela botou os pés dentro da casa, eu senti a presença de Deus. Isso não foi só em mim, foi unânime, todo mundo que estava lá sentiu a presença de Deus. Parece que aquela pessoa que chegou naquela casa trouxe o Espírito Santo. Em nome de Jesus eu tenho certeza, Deus, que aqui tem pessoas que têm o poder de carregar a presença de Deus, que têm o poder de carregar o Espírito Santo de Deus para onde forem, e que não são somente aqui dentro da igreja, mas também onde forem, podem impactar o ambiente, pode impactar o ambiente de glória, e fazer aquele lugar um ambiente de glória. A igreja brasileira necessita de um grande avivamento. A igreja brasileira necessita que nós nos reunimos em oração, em jejum, em súplica, e nós precisamos disso. Eu não sei, meu amigo, eu não sei se tu está pronto, eu não sei se tu está preparado. Eu tento preparar o meu coração. Eu tento preparar o meu coração para viver essa promessa aqui, que se eu amar a Ele de todo o meu coração, Ele virá a mim e se manifestará. E eu tenho certeza, porque eu já ouvi relatos de homens de Deus, que quando chegavam nos ambientes, as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo de Deus que eles carregavam. Eu não sei se você está pronto, mas nesses 3 dias eu te provoco a buscar a mais de Deus. Eu te provoco a buscar a face do Senhor. Eu te provoco em nome de Jesus a encher o teu coração, a encher a tua alma, a encher o teu espírito, a ser tocado por Deus. Eu te provoco em nome de Jesus a amar o Senhor de todo o seu coração. E eu tenho certeza que essa promessa irá se cumprir sobre a igreja brasileira. Ele virá a nós, igreja. Ele virá a nós e se manifestará a nós. Ele virá a nós, e a manifestação da graça e da bondade, do favor de Deus se manifestará na igreja. Nós precisamos, nós carecemos da presença de Deus manifesta, porque só assim o cenário brasileiro muda, porque só assim o Brasil pode ser inundado pela glória de Deus. Eu oro por um avivamento em que não tenha nome. Eu oro por um avivamento que não haja nome. Eu oro por um avivamento que não haja uma igreja que causou o avivamento, porque nós não podemos causar o avivamento. O avivamento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nós temos a chave para buscar, e a chave é jejum, oração, lágrimas. Eu lembro-me
da história da Argentina, que a Argentina estava passando por um momento de crise tremenda, um momento de crise em que aquele homem de Deus fala que ele só podia contar 160 ou 150 ou 500 homens, se eu não estou enganado, que eram cheios do Espírito Santo em todo o país. Ele só podia contar essas pessoas. E a história conta que ele começa uma reunião de oração. Ele começa uma reunião de oração. E aqueles jovens começam a orar, e eles oram por 49 dias seguidos. Eles oram por 49 dias. Todos os dias eles começam a orar. E em uma das reuniões eles começam a chorar tanto. As lágrimas de um certo jovem, ele está encostado na parede, ele começa a chorar, a lamentar, e ele começa a se arrepender, ele começa a pedir perdão pelos pecados que não era dele. Ele começa a fazer algo que é inusitado. Ele começa a pedir perdão pelo pecado da nação. E ele começa a pedir misericórdia pela nação da Argentina. E a história conta que ficou uma marca das lágrimas daquele jovem. E depois que ele saiu da parede, ele se jogou no chão. E já não era uma marca na parede, era lágrima, uma poça de lágrimas. Porque ele estava orando pela nação dele. Porque ele estava orando pela nação dele. Nesse período de 49 dias, eles receberam uma presença angelical, a qual o anjo disse: não temam, eis que o leão da tribo de Judá prevaleceu sobre o príncipe da Argentina. E quer saber disso? Depois disso, os estádios da Argentina se lotaram. Os cultos que eles faziam antes disso não conseguiam encher a igreja. Mas depois disso, depois desses momentos de oração, depois desses períodos de oração, os cultos começaram a triplicar de número de pessoas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não pode resistir a um coração quebrantado. A nação brasileira precisa das suas lágrimas. A nação brasileira necessita das tuas lágrimas, sacerdote. A nação brasileira necessita do teu choro. A nação brasileira necessita. A nação brasileira necessita que nós possamos chorar. A nação brasileira necessita que nós possamos pedir e clamar ao Senhor por misericórdia. A nação brasileira necessita, porque grandes homens de Deus profetizaram sobre nossa nação. Grandes homens de Deus já profetizaram sobre nossa nação. Eu lembro de uma dessas palavras, se eu não estou enganado, também o Billy Graham, se eu não estou enganado, ele orava por algumas bandeiras. Quando ele orou pela bandeira brasileira, ele parou. Deus ministrou algo muito forte ao coração dele. Também Kennedy Reagan, se eu não estou enganado, profetizou uma vez sobre a nossa nação, que assim como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo poder e da glória de Deus, e seria derramado sobre a nossa nação. Eu não sei se você entende, mas em todo lugar do Brasil, os jovens, os adolescentes, colocam os traves de havaiana e jogam futebol. E nós somos apaixonados por esse esporte. O que eu estou querendo te dizer é que se a palavra de Deus na boca desse homem foi verdade, os nossos campos serão invadidos pela glória de Deus. As nossas ruas serão invadidas pela glória de Deus. Os nossos bairros serão invadidos pela glória de Deus. Os estádios de futebol serão lotados. E o povo se arrependerá. E a face do Senhor se voltará à nação brasileira. E a glória do Senhor uma vez mais vai tocar a terra, vai tocar o Brasil, vai tocar a nação. Isso não está distante de nós. Isso não está distante de nós. Cada um de nós pode começar um movimento de Deus. Como fazer isso? Eu posso orar na minha casa, eu posso orar em meu bairro. Sabe, o que eu tenho orado, eu não sei se vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu tenho orado eu vou expor. O que eu tenho orado é dizendo: Deus, dá-me aquela zona rural,
Dá-me o coração dos homens daquele lugar para que eu possa plantar a semente do Teu Evangelho. Eu não sei quanto tempo vai durar. Eu não sei quanto tempo vai durar. Eu não sei se os meus filhos ou se a igreja que vai vir depois de mim. Eu não sei se eu vou morrer. Eu não sei se eu vou plantar. E quem vai colher serão aqueles que eu irei pregar. Mas uma coisa eu sei, eu vou continuar orando. Eu vou continuar intercedendo. Eu vou continuar dizendo: Deus, dá-nos esse lugar. Espírito Santo de Deus, invade a zona rural. Nós necessitamos do Senhor. Você pode fazer isso também. Você pode orar, você pode jejuar. Eu não sei o que Deus vai colocar em suas mãos, mas a igreja brasileira necessita e precisa das tuas lágrimas. Nós precisamos, Jesus. Nós precisamos, Jesus. Nós precisamos. A igreja brasileira necessita de tuas lágrimas. Nós necessitamos que os ministros chorem. Nós necessitamos que a glória do Senhor toque a terra uma vez mais. Nós necessitamos fazer não as mesmas orações que os homens de Deus fizeram no passado. Não, nós teremos a nossa própria oração. Nós teremos a nossa própria oração. Eu não sei o que Deus vai colocar no teu coração, mas a partir de hoje você vai ter a sua própria oração de avivamento. Você não vai mais imitar as orações de avivamento do passado, porque eu profetizo em nome de Jesus. Deus, eu não quero mais estudar sobre o avivamento. Eu quero escrever o avivamento que eu vivi. Eu não quero mais falar sobre o avivamento que outros viveram. Eu quero que em nome de Jesus você escreva sobre o avivamento que você viveu, o avivamento que a tua célula, o avivamento que a tua igreja, o avivamento que a tua casa viveu. Avivamento necessário para nossas casas, avivamento necessário para nossos lares, e isso vai trazer mudança. Aquele que rouba não vai roubar mais, aquele que furta não vai furtar mais, aquele que adultera não vai adulterar mais, aquele que caía em fornicação não vai mais cair em fornicação. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor pode tocar-nos de novo. E eu não conheço um homem que foi tocado pela glória de Deus que consegue viver fora, que consegue sair. Sabe, antes de eu me converter verdadeiramente, eu tive uma experiência com Jesus. Certo é que essa experiência me levou até um homem de Deus. Aquele homem de Deus começou a conversar comigo, começou a falar que Jesus me amava. E eu falei: amigo, eu posso aceitar Jesus aqui? Ele falou assim: você quer aceitar Jesus? Eu falei: sim, eu quero aceitar. Eu vou na igreja domingo. E ele falou: não, tu pode aceitar aqui. E a gente estava no meio da rua. E eu falei: aqui? Pode aceitar aqui. Eu tinha uns 16 a 17 anos, acho que 15 a 16 anos. E quando esse homem de Deus falou: sim, você pode aceitar Jesus aqui, eu toquei na mão dele. Ele começou a orar por mim. Sabe, o que saiu do Espírito de Deus que estava sobre a vida daquele homem me derrubou na terra. Eu caí de joelhos. Eu não consegui ficar de pé, porque parecia que rajadas de choque invadiam o meu corpo. E eu comecei a chorar muito. E ele, como um bom assembleiano pentecostal, começou logo a dar uma rajada de línguas estranhas. E eu falei: meu Deus, eu não vou morrer aqui agora. Certo é que de um tempo para cá, de um tempo para lá, na verdade, eu não consegui me firmar. Mas eu sabia do que estava fazendo. Eu sabia que eu tinha uma consciência do que eu estava fazendo era errado. Eu sabia que quando eu fazia algo de errado, quando eu pecava, eu estava pecando contra o Senhor. Eu tinha certeza da existência de um Deus que, não sei como, excede todo o entendimento. Foi e me tocou naquela noite, e disso eu nunca me esqueci. Sabe, eu tenho certeza que se você nunca experimentou a glória de Deus, o peso da glória de Deus, quando você experimentar isso, você nunca mais vai se esquecer. Você pode até voltar a viver uma vida de pecado, mas você vai ter a consciência de que isso está errado. Você vai ter a consciência de que isso está errado. Você vai ter a consciência do que você está fazendo é errado.
porque eu, quando fui tocado pela glória de Deus, ainda que me desviei dos seus caminhos, tinha consciência. E depois eu era muito fácil, quando eu estava dentro de uma igreja, o pregador falava: quem quer aceitar Jesus? Eu nem entendia o que ele tinha pregado, eu levantava minha mão porque o meu coração doía, e eu ia lá para frente, até que alguém conseguiu cuidar de mim, e hoje a glória do Senhor, e hoje o milagre de Deus é que eu estou aqui. Mas sabe, você precisa dessa experiência pessoal, você precisa amar a Jesus, para que essa palavra se cumpra em sua vida. Você precisa amar a Jesus para que Ele venha e se manifeste em tua vida. Essa promessa não é só para os discípulos. A promessa da presença não é só para os discípulos. A promessa da presença não é só para aqueles que andaram com Jesus. Hoje eu e você podemos andar com Deus. Hoje eu e você podemos ter uma intimidade com o Senhor. Hoje eu e você podemos interceder pela igreja brasileira. Hoje eu e você podemos interceder pelo estado em que a igreja brasileira está vivendo. A igreja da fé, graças a Deus, está vivendo um momento maravilhoso. Estamos crescendo. Mas tire os seus olhos daqui por um pouco. Vá no Instagram, no Facebook, vá no YouTube. Vejam o que os homens estão fazendo em nome do pentecostalismo. Estão ligando o modo pentecostal e desligando o cérebro. Vejam o que os homens estão fazendo. Vejam o que aqueles que se dizem ministros do Senhor estão fazendo. Vejam as heresias que estão ensinando fora do nosso tempo. Vejam o que estão ensinando para um povo que não tem muita capacidade, que não tem muito entendimento. Eles precisam das suas lágrimas, irmão. Esses pastores que corrompem o povo também precisam se arrepender. Nós não oramos para Deus matar eles, não. Nós oramos para Deus ter misericórdia, eles se converterem dos seus maus caminhos. Nós oramos para que os grandes homens de Deus se convertam. Aqueles homens que têm grandes congregações e pregam um evangelho falso. Nós oramos pela igreja brasileira. Eu quero saber se você tem a coragem de investir no corpo de Cristo. Eu quero saber se você tem a coragem de tocar os teus joelhos no chão e pelo menos uma vez na semana orar pela igreja brasileira. Dizer: Deus, poupa o teu povo. Dizer: Deus, levanta uma geração que adora ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta um povo sedento por Ti. Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Sabe, existe uma promessa para a minha vida e para a tua vida. Existe uma promessa para a minha vida e para a tua vida, e nós possamos alcançar ela através do que Joel nos diz: jejum, arrependimento, choro, pranto e lágrimas, produzindo pois frutos dignos de arrependimento, voltando-se atrás dos seus maus caminhos. E você que faz parte da igreja sadia, faz parte do corpo sadio de Cristo, em nome de Jesus, gaste suas lágrimas. Em nome de Jesus, gaste um tempo, nem que seja 10 minutos. Gaste um tempo para orar pela igreja brasileira. Gaste um tempo não para bater na igreja. Gaste um tempo para interceder pelo corpo. Porque nós necessitamos que a glória de Deus uma vez mais invada o Brasil. Que o peso da glória do Senhor se manifeste. Que a glória do Senhor seja manifesta no Brasil. E aqueles irmãos nossos que nós achamos que é difícil demais para ganhar para Jesus, eles vão saber, eles vão ter a certeza de que há um Deus, e Ele manifesta a sua presença no meio da sua congregação. Há uma promessa para nós. Há uma promessa para nós, irmãos. Há uma promessa para nós. Deus, por intermédio do profeta Amós, profetizou algo sobre os gentios.
profetizou algo sobre nós. O profeta Amós, ele começa a profetizar e ele diz algo que é maravilhoso. E ele fala: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Não, você não entendeu isso. Você não entendeu. Eu preciso construir. A tenda de Davi era um lugar onde havia adoração perpétua. A tenda de Davi era onde havia adoração, onde não se parava. Era menor e mais inferior ao templo de Salomão. Mas a tenda de Davi havia adoração perpetuamente. A tenda de Davi havia adoração onde os homens não paravam. A tenda de Davi só tinha a arca de Deus no meio dela, e mais nada, e adoração. A arca de Deus no meio dela e adoração. E o Senhor disse que naquele dia Ele levantaria de novo a tenda caída de Davi. E isso vem, essa promessa cai para nós, gentios, porque Tiago vai falar no livro dos Atos que essa palavra, essa promessa é para nós, que isso alcançaria os gentios, que a presença de Deus alcançaria os gentios, que a presença do Senhor alcançaria o povo que morava longe. Em nome de Jesus, tenha certeza de que Deus ainda pode tocar uma determinada região com a sua glória, e que as histórias não ficaram no passado, as histórias podem ser construídas agora, as histórias podem ser construídas agora, em nome de Jesus. No último dia, naquele dia, Ele levantará a tenda caída de Davi. E depois de que Joel nos dá a diretriz de tudo aquilo que é para a gente fazer, de tudo aquilo que é para Israel fazer, de tudo aquilo que é para a igreja do Senhor fazer, ele fala algo no versículo 28: e há de ser que depois, se é depois, não vem antes, não pode vir antes. O derramado do Espírito não pode vir antes dos versículos que antecedem o jejum, a lágrima, o pranto. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. De maneira nenhuma vai anteceder, de maneira nenhuma nós vamos conseguir fazer com que a bondade do Senhor se manifeste no Brasil e na igreja brasileira se não tivermos esse padrão de avivamento, o padrão que os antigos usaram, o padrão que a igreja e que o Brasil precisa usar. Eu quero que em nome de Jesus você tenha a certeza de que se você amar a Jesus, Ele virá a você e se manifestará. Eu quero te desafiar nesses dias, nesses 3 dias, a clamar ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.